12, versículo 21. Quem está visitando a gente hoje, levante a mão. Temos bastante visitantes, glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e falar sobre o que ela é para nós hoje, a Igreja de Deus. Meus amados, há 3.400 anos atrás, por aí, por volta de 3.400 anos atrás, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, estava cativo no Egito. Se tornou escravo no Egito, né? E o Senhor tinha feito uma aliança com Abraão, um compromisso com Abraão, que através dele, ele formaria uma grande nação, um povo para abençoar as nações, um povo para falar da glória dele, falar da lei, falar da salvação dele. Mas esse povo estava cativo lá no Egito. E o Senhor levantou Moisés para falar com Faraó, para Faraó libertar o povo de Deus, para que o povo de Deus, né, fosse para o deserto para louvar e engrandecer o nome do Senhor e formar uma nação. Né, o Senhor tinha prometido a terra de Canaã, onde Israel está hoje, né, para o povo de Deus. O Senhor usou Moisés com maravilhas e sinais. Em cada obra que Moisés realizou ali no Egito para convencer o faraó, para libertar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito, o Senhor, de certa maneira, estava derrotando um Deus do Egito. Cada uma daquelas pragas ali era um julgamento, era uma demonstração do poder de Deus sobre os falsos deuses. Só existe um Deus, amém, igreja? O resto é tudo falso. Aliás, Paulo fala que são demônios. Os demônios agem por aí. Eles têm poderes. Né? Moisés realizava uma obra, um sinal, os feiticeiros de Faraó faziam a mesma coisa, num grau bem menor, mas faziam. E o coração de Faraó foi endurecendo. Por várias vezes ele decidiu libertar o povo, mas ele pensava uma segunda vez e desistia. E o coração dele foi ficando cada vez mais duro. Várias pragas, muitas coisas aconteceram no Egito. Essa nação foi atormentada por causa disso. Porque Faraó não libertou o povo de Deus. E aí, meus amados, chegamos a este texto aqui. Coração de Faraó endurecido. Né? O povo do Egito com coração duro com relação ao povo de Israel, temerosos, espantados, pasmados diante do poder do Deus desconhecido. Né? Eles adoravam outros deuses. E aí, meus amados, o Senhor
dá uma sentença. Uma sentença para os primogênitos do Egito. Animais e homens. Mas graças a Deus, porque Ele sempre dá o escape para aquele que crer nele. Amém, meus amados? Meus amados, vamos ler. Êxodo 12, 21 ao 28. Moisés aqui está explicando para o povo de Israel, ele tinha recebido de Deus as instruções, e a partir desse versículo ele vai explicar ao povo de Israel como o Senhor vai livrá-los da passagem dele. Porque Deus falou com Moisés: vou passar pelo Egito. Vou passar nas ruas do Egito. Páscoa significa o quê? Passagem. Passagem de quem? De Deus, meu querido. Nesse texto aqui, várias vezes o Senhor fala: vou passar. Vou passar. Várias vezes Deus fala: vou passar no meio deste povo. E, meus amados, e é muito bom que a gente fala logo do início que Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Viu? Coelhinho fofinho. Né? Quem já teve coelhinho quando era pequeno? Né? Eu tive coelhinho, né? Tão bonitinho. Tinha um porquinho da Índia, o gato comeu o porquinho da Índia. Né? É bonitinho, é um animal lindo. Fofinho, né? Que é a boquinha dele. Mas Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. E nem com chocolate. Pastor, não pode comer chocolate na Páscoa? Pode. Eu peguei promoção lá no supermercado BH, barra de 165 gramas, R$ 7,99. Enquanto tem gente pagando R$ 50 no ovo de Páscoa, de 100 gramas. Né? Eu comprei só uma, tá? Porque lá em casa, né, se deixar, a gente come chocolate o dia todo. A gente está praticando domínio próprio. Mas é gostoso o chocolate. Quem gosta de chocolate aqui? Né? Experimenta o chocolate branco com açaí, derrete ele assim, coloca no açaí. Assim. Coloca um creminho de leite só para não ficar duro rápido. Né? Maravilha! Trem bom. Mas a Páscoa, meus amados, não tem nada a ver com isso. Tá? Isso aí foi acrescentado depois, agora, tem pouco tempo, poucos séculos. Você pode, se é que pode, eu não estudei a fundo, mas tem pouco tempo que o coelhinho e o chocolate foram inseridos aí nessa festa aí, né? Os cristãos evangélicos, protestantes, comemoram duas festas durante o ano. Nós consideramos duas festas. Né? A Bíblia não mandou praticar essas festas. Não tem ordem na Bíblia para comemorarmos a Páscoa, tá? Não tem. A igreja não comemora a Páscoa. Tá? E não tem ordem na Bíblia para comemorarmos o Natal. Não tem. Mas nós comemoramos porque é uma tradição nossa. Né? Usamos isso para substituir alguns feriados pagãos. Né? Colocamos um feriado pagão. Né? O evangelho entrou no país, aí tinha um feriado pagão. A gente colocou a Páscoa no lugar desse feriado, e no lugar de outro feriado pagão, a gente colocou o Natal. Tá? Não tem importância não. Se alguém falar, isso aí, sei lá o quê, meu querido, não tem importância. O negócio é você saber o que é que você está fazendo. Amém, meus amados? Você deve saber o que você está fazendo. A igreja não comemora a Páscoa. A igreja pratica a ceia do Senhor. E nós aqui praticamos a ceia do Senhor uma vez por mês. Poderíamos praticar uma vez por ano, na noite de quinta-feira, né? Mas apesar de que não ficar preso a um dia e sim ao calendário, né?
do jeito que a gente pratica hoje, mas o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele comemorou e fez a festa da Páscoa junto com seus discípulos numa quinta-feira à noite. Né? E agora, meus amados, vamos entender como essa festa surgiu, tá? E por que ela surgiu, porque é muito importante para nós hoje. Porque esta festa, meus amados, traz um significado, né, para os judeus, para os israelitas, é um significado que é sombra daquilo que nós temos hoje. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Glória a Deus, igreja. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude, amém? Pai Santo, somos dependentes do Senhor. Somos nada sem o Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito esteja atuando neste momento, Pai. Esteja me fortalecendo, meu Deus, para trazer a tua palavra. Que esteja fortalecendo os meus irmãos, meu Deus, para escutarem a tua palavra. E que todos nós, Pai, para o louvor da tua glória, sejamos praticantes. Por isso, Pai, pedimos o teu auxílio, porque somos pequenos, somos fracos, mas o Senhor é infinito e todo-poderoso. Amém, igreja? Meus amados, esse texto fala da Páscoa dos israelitas, né? Este texto fala da primeira Páscoa e da instituição da Páscoa para os israelitas. Começou naquela noite. Naquela noite na qual os primogênitos foram ceifados. E isso, meus amados, traz essas coisas, traz um grande significado para nós. Meus amados irmãos, este texto está falando de uma festa que foi instituída por causa da desobediência do homem, por causa da incapacidade do homem de se salvar. Amém, igreja? E para mostrar a salvação que vem de Deus. Porque nenhum homem, meus amados, diante de Deus, pode se salvar. Então, este texto fala de pecado, de julgamento e de salvação. Meus amados, o homem é pecador. O homem, quando ele quer fazer o bem, ele faz o mal. Paulo diz isso: eu não entendo minha maneira de agir. Mesmo gostando de bons valores, amando a lei do Senhor,
faço mal. No caso do Egito, desta nação, eles estavam abandonados nos seus pecados. Eles se abandonaram nos seus pecados, na idolatria. Em toda sorte de pecado. O Senhor permitiu o povo de Israel habitar ali no Egito, salvando o povo da fome na terra de Canaã. Jacó e sua família toda desceu para o Egito, e ali se multiplicaram. Mais de 3 bilhões de pessoas lá no Egito. Faraó, o orgulho cresceu no coração dele. Confiou mais nos deuses dos egípcios do que nas maravilhas e sinais que o Senhor operou através de Moisés. O Senhor humilhou os deuses do Egito, meu querido, porque eles não são nada, mas o nosso Deus é todo poderoso. E Faraó viu tudo isso. O povo do Egito viu tudo isso. Todas essas coisas aconteceram e foram marcantes para o povo do Egito. As pragas, os animais, o rio, o Nilo se transformar em sangue. O dia virar noite, chover fogo do céu. Tudo isso aconteceu. Mas a Bíblia, meus amados, fala de algo muito importante. Um princípio muito importante que dura desde que o homem existe, desde que o homem foi criado. A quem muito é dado, muito o quê? Meus amados, uma grande revelação, uma grande operação de Deus no meio dos homens, Deus vai pedir conta disso. Ao revelar o seu poder, ao revelar a sua grandeza, o coração de Faraó se endurece. O povo do Egito continua sendo o povo do Egito. Não obedece o Senhor, libertando o povo de Deus. Aí o Senhor dá uma sentença. Vou fazer um último sinal no meio de vocês. E vou quebrar Faraó agora. Vou quebrar o Egito. Agora eu vou quebrar o Egito. Foi isso que o Senhor fez. A nação mais poderosa do mundo da época. Aquelas pirâmides, as riquezas, Através de José, meu querido, Faraó e os sacerdotes do Egito se tornou dono de muitas terras. E os sacerdotes também. E isto, ao longo do tempo, foi solidificando entre outras nações. O Egito era a referência de uma nação poderosa na época, naquele mundo. Mas o Senhor julgou. Vocês estão pecando. Vocês estão me resistindo. Juízo. O juízo virá. Vou quebrar o Egito. Vou levar um primogênito. O primogênito de todo animal e de todo casal. Mas esse texto também fala de salvação. A salvação que vem de Deus. Glória a Deus, igreja. Porque a salvação, meu querido, vem de Deus, somente dele. E o Senhor simplesmente manda o povo sacrificar ou um cordeiro, ou um cabrito, pegar o seu sangue, o sangue desse animal, e passar nos umbrais das portas. O povo de Israel deveria ficar dentro das casas, não poderia andar na rua, fica aí dentro. Porque eu vou passar em todos os lugares. Quando eu ver a marca do sangue nas portas, vou passar por cima dessa casa, não entrarei nela para matar o primogênito. Glória a Deus que nos salva, amém, meus amados? Meus amados, vocês devem entender, meus amados, que quando o homem caiu no Éden,
toda sorte de pecado entrou no mundo. E a perversão do coração do homem não tem fim. E o homem, por causa dessa perversão, não pode se salvar. Meu querido, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer uma coisa linda, grandes coisas. Você pode ajudar os pobres aí na rua. Você pode fazer tudo isso. Isto não vai te salvar. Você pode ser o melhor cidadão, o cidadão mais educado. Paga os impostos, dá bom dia para todo mundo na rua. Ajuda o cego a atravessar a rua. Pode fazer tudo isso, meu querido. Isto não garante a salvação. Tá? Esta situação do homem. E a nação do Egito que estava resistindo ao Senhor? Que estava resistindo à revelação do Deus Altíssimo através de maravilhas e sinais. Mas o povo de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor, receberam uma orientação. Passe o sangue do cordeiro ou do cabrito nos umbrais das portas. Eu vou passar e não permitirei que o destruidor entre na sua casa. Glória a Deus, igreja. E isso aconteceu, meus amados. E isso aconteceu, isso está escrito. Que nunca houve uma noite de gritos de desespero. Uma noite terrível para a nação do Egito. Porque a morte é terrível, meus amados. A morte é terrível. E os irmãos sabem, eu acredito que você sabe, visitante, como que a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo porque o homem quis ser como Deus. E ao querer ser como Deus, ele foi desobediente, tomando do fruto que Deus proibiu. E o Senhor disse, orientou Adão e Eva, o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, talvez você vai morrer. O quê? Certamente morrerás. E por isso, meus amados, todos nós morremos, porque nós somos descendentes de Adão. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus até na morte. Amém, meus amados? Nós somos descendentes de Adão. E a morte foi dada para o homem porque o coração dele é mau, conhecedor do bem e do mal, pratica o mal com avidez, coração totalmente inclinado para a maldade, até mesmo quando quer fazer o bem. Né? Até mesmo, a gente no fundo, a gente está querendo promover o nosso nome quando a gente faz o bem. Quando acontece algo contra uma pessoa que a gente discorda, que a gente teve uma discussão, lá no fundo aparece uma alegria. Né? Os homens desejam as mulheres, olha para as mulheres e deseja todas as mulheres. Né? Aí na rua. Né? Já matamos várias pessoas nos nossos corações, porque o Senhor Jesus Cristo disse, né, que o pecado da ira no coração é semelhante ao assassinato. Amém, igreja? Quem entende isso, amém? Ninguém, meus amados, foi Deus que disse, não é eu que estou falando não, ninguém é justo diante de Deus. Não há nenhum sequer. O homem não pode salvar. Deus deu a morte veio para humilhar e dar um aviso para o homem. Existe uma realidade após a morte. Existe algo maior que você não pode controlar. Meus amados, pastor, Páscoa não é festa? A Páscoa para o povo judeu é lembrar que o Senhor os livrou da morte,
mas alguém morreu. Eles foram livrados da morte, mas alguém morreu. E devemos pensar sobre isso nessa noite. Todos nós. O escritor de Hebreus diz, ao homem o quê? Cabe morrer uma? Depois disso nos apresentamos diante de Deus para o julgamento. E as gerações posteriores festejavam a Páscoa para lembrar do livramento do Senhor. Meus amados, o Senhor é um Deus de amor, amém? Mas o Senhor também é um Deus de justiça. Ele é um Deus misericordioso e gracioso, amém, meus amados? Mas também Ele é santo, santo, santo. Glória a Deus, igreja. É isso que o Senhor tem falado para nós, desde Gênesis. Eu sou santo, vocês são pecadores. Venham para mim e sejam salvos. E as gerações foram praticando essa festa todos os anos. E 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, israelita, da tribo de Judá, falou para os seus discípulos, vá até a cidade, encontre certo homem e fale, o Senhor vai comemorar a Páscoa. Onde o Senhor vai comemorar a Páscoa? E este homem mostrou um lugar, e lá os discípulos prepararam a Páscoa. E no meio desta ceia, estava comendo um cabritinho ou um cordeiro, não sabemos qual animal que era. Estava comendo pão sem fermento, ervas amargas. Está na instrução deste mesmo capítulo que nós lemos aqui. O Senhor pega o pão e fala o seguinte, isto é o meu corpo que é partido por vós. O Senhor pega o cálice e diz, este cálice é o cálice da, o quê? Nova aliança, no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Meus amados, todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus. Desde o Éden, o Senhor, o homem pecou, ficou envergonhado por causa da sua nudez e se escondendo do Senhor. O que o Senhor faz? Faz vestes de peles de animais e veste o homem e a mulher. A vergonha deles foi tampada, foi coberta pelo poder de Deus. Foi o Senhor que fez isso. Abel sacrificou o Senhor. Noé sacrificou o Senhor. Abraão sacrificou o Senhor. Isaac, Jacó. Moisés deu a Páscoa para o povo e também outros sacrifícios. Tudo isso apontando para o sacrifício verdadeiro. E Jesus Cristo nessa noite diz o seguinte, esta noite eu vou ser entregue, eu vou ser traído e eu serei morto. Vocês ficarão confusos, as ovelhas ficarão dispersas, porque o pastor será ferido, o líder de vocês será ferido e vocês ficarão dispersos. O Senhor vira para Pedro e fala o seguinte, Pedro, Satanás te pediu, mas eu orei por você. Quando você se restabelecer, fortaleça os seus irmãos. Porque, meu querido, os discípulos de Jesus ficariam confusos, espalhados, medrosos. Aquela confiança toda que eles tinham iria embora.
O sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, meu querido, né? Que é o cumprimento da Páscoa, que é o cumprimento de todos os outros sacrifícios, de todas as outras festas que os judeus comemoravam, tem algo muito mais profundo e poderoso do que aquilo que aconteceu no Egito. Porque a ceia do Senhor que nós vamos celebrar hoje diz respeito a um julgamento que Deus já fez lá no Éden. Meus amados, o homem está condenado à morte. E a morte eterna. Porque ele ousou ser igual a Deus. Aí você me fala, não, pastor, eu gosto de Deus. Eu gosto de Deus. Eu falo com Ele todo dia, não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Meu querido, vai lá no fundo do seu coração mesmo e veja a lei do Senhor. Você ama Deus mesmo? Você tem coragem de olhar para o Altíssimo e dizer o seguinte: eu te amo, me salve, porque eu mereço. A palavra diz que o nosso Deus é fogo consumidor, meu querido. Nenhum homem pode ver Deus e continuar vivo. Foi ele que diz isso, ele falou para Moisés: nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Por que você acha? O Senhor passeava todos os dias de tardezinha para conversar com Adão. Adão caiu. A partir desse momento, nenhum homem pode ver o Senhor e continuar vivo. Porque Ele é santo, santo, santo. E eu e você, todos nós somos o quê? Pecadores. Esse julgamento foi dado lá no Éden. Pecamos contra o Senhor. Pecamos. E não vem falar, foi Adão, não. Porque, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Não me venha com essa, meu querido. O julgamento foi dado. Depois da queda do homem, o homem, já falei para vocês, o coração do homem se inclinou para ser inimigo de Deus. E mesmo que você seja religioso, como eu já expliquei antes, você tenta se achegar a Deus, faz isso e isso, obedece regras, faz aquilo, ora, nada disso garante a sua salvação. Vira a igreja todo dia, nada disso garante a salvação. Mas o Senhor disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Façam isso em memória de mim. Por quê, meus amados? Ali, naquele momento ali, naquela quinta-feira, Judas sai do meio da ceia para trair o Senhor, para ir às autoridades dos judeus para levá-los até onde Jesus estava. Jesus termina a ceia, institui a ceia do Senhor, canta um hino, juntamente com seus discípulos, e vai para o Getsêmani. E fala com seus discípulos: me acompanhem em oração, porque minha alma está amargurada até a morte. Estou amargurado. Estou triste até a morte. O que você acha que estava acontecendo com Jesus naquele momento? Será que Jesus era mais fraco que qualquer outro soldado aí que vai para a guerra? Que sabe que vai enfrentar a morte? E, você vê nos filmes de guerra lá, os cavaleiros, os soldados gritando diante do outro inimigo. Será que Jesus é mais fraco do que esses homens?
Meus amados, ali no Getsêmani, ele começa a sofrer o peso do pecado, de todos os pecados, do pecado dos homens. Ali ele começa a sofrer este peso, a ponto de suar gotas de sangue. Ele volta, os discípulos dormindo de tristeza. Vamos lá, gente, me ajude de oração. Porque Jesus Cristo também é Deus, mas também é homem. Amém, meus amados? E ele se humilhou, ele abriu mão da sua glória. O primeiro Adão, Paulo chama Jesus Cristo de segundo Adão. O primeiro Adão, o primeiro pai da raça, foi colocado no paraíso, tudo bonitinho, tudo tranquilo, comida à vontade, né? Tudo tranquilo. Caiu, pecou. O segundo Adão, Cristo, foi colocado no mundo inimigo dele. Os homens inimigos dele, passando por fome, privações, sono, tristeza, experimentando as emoções humanas. E aí ele pede ajuda dos seus discípulos, dormindo de tristeza. Mas aí o Senhor envia os seus anjos para consolá-lo. Glória a Deus, igreja. E ali o Senhor se levanta, o traidor se aproxima, e ele é preso e levado para um julgamento, né, que fugia dos padrões judaicos, né, o jeitinho brasileiro se tornou o jeitinho dos judeus naquela noite. Eles deram o jeitinho para condenar Jesus Cristo, levaram perante Pilatos, preferiram um assassino do que o homem que eles viram operar maravilhas e sinais, ressuscitar Lázaro, multiplicar pães. Solta Barrabás, que o sangue dele caia sobre nós, que o sangue de Jesus caia sobre nós. E na cruz do Calvário, crucificado, naquele momento ali de dor, o ladrão olha para ele, né? Começa a blasfemar contra ele, o outro olha para ele, fala o seguinte: cala a boca, você não sabe o que você está falando. Este homem é inocente e nós somos pecadores. Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos morrer, ele não. E ele fala com Jesus: lembra de mim no teu reino. Jesus Cristo diz para ele, né, fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês estão vendo a extensão do poder de Jesus que salva o pecador nos seus últimos momentos de vida? Quando ele se arrepende dos seus pecados e reconhece a soberania e a grandiosidade de Cristo? Por isso que nós cantamos, meus amigos, meus amados: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Glória a Deus, igreja. Aplauda esse Jesus maravilhoso. E ali, ele morre. Antes de morrer, ele fala o seguinte, ele olha para o céu, né, e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele cita o Salmo, né? Deus estava tornando ele pecado naquele momento. Se tornando pecado no nosso lugar, carregando todo o peso. Aí você me pergunta: como pode um homem carregar todo o pecado dos homens, todos os pecados de todos os homens? Eu, Glaico Azevedo de Melo, na minha vida, se eu pequei 3 vezes por dia, quantos pecados eu tenho mais ou menos? Uns 100 mil? Agora vamos pegar bilhões e bilhões de homens. A questão, meu querido, que não era somente um homem, era o Filho de Deus. Glória a Deus, igreja. O Filho de Deus abandonou a sua glória, deixou sua glória, se encarnou e viveu entre nós, né, e pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Glória a Deus, igreja. E ali ele morre. Ao terceiro dia, ressuscita.
E ele se apresenta diante dos seus discípulos. E ele fala o seguinte: paz esteja com vocês. Agora vocês estão em paz. Agora vocês têm paz. Por quê, meus amados? Porque tudo antes era símbolo. Não tinha se concretizado em todos os animais, os cordeirinhos mortos, os cabritinhos. Tudo isso era um símbolo, apontava para o futuro. Né? Agora, naquele momento, tinha acabado de concretizar toda a história humana até então, afunilava para aquele momento, a ressurreição do Cristo, a maneira pela qual o Senhor mostra para os anjos e demônios como que eles salvam um pecador. E como que Deus salva um pecador? Enviando seu filho para morrer no lugar dele. E aí, o Senhor Jesus Cristo assopra sobre os seus discípulos e fala o seguinte: recebam o Espírito Santo. Agora vocês têm o selo, né? Vocês têm agora a garantia que vocês são propriedades de Deus. Vocês têm a garantia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, na presença do crente, é a garantia de que quando Jesus voltar em glória para julgar a humanidade, ele não passará pela segunda morte. Meus amados, o juízo final vai vir, porque este mundo já foi julgado desde o Éden. A história caminha para um fim, meu querido. Não se engane, não. Deus vai passar novamente. Deus vai passar novamente, meu querido. A Bíblia chama esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. Deus vai passar da mesma forma que passou no Egito. Mas dessa vez, vai ser para a morte eterna. Total separação de Deus. Mas ele, sendo rico de misericórdia e graça, ele chama o pecador: olhe para o Cordeiro. Olhe para o Cordeiro de Deus. Ele é a salvação. Quem crer nele tem a vida eterna. E o Senhor tem falado desde o Éden, meu querido. Desde o Éden, o Senhor tem falado. Lá no Éden, ele falou, quando o homem acabou de pecar e estava sendo julgado por Deus ali, ele falou para o homem e para a serpente também, falou para todos ali que estavam ouvindo: no futuro vai vir um descendente da mulher, ele vai esmagar a cabeça do diabo. Ele falou para Abraão: Abraão, através de você, eu vou abençoar todas as nações da terra, através do seu descendente. Todas as nações da terra serão abençoadas. Glória a Deus, igreja. Ele falou através de Moisés, falando, Moisés avisou o povo: olha, vai vir um profeta como eu. Virá um profeta como eu. Vocês devem ouvir ele. Isso se cumpriu, meus amados. No monte, em certa ocasião, Jesus chamou Pedro, João e Tiago: vem cá comigo. E de repente a glória do Senhor tomou conta do lugar. Tomou conta do lugar. E aí apareceu Elias e Moisés. Moisés ficou encantado com a cena. Que maravilha! Olha que Moisés, olha, né, 1400 anos atrás, está aqui agora. Olha Elias,
foi arrebatado, não passou pela morte, está aqui agora. Vamos construir 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para o nosso mestre. Aí de repente veio uma voz do céu, falando o seguinte: olha, este é o meu filho, escutem ele. Ele, meus amados, é o nosso profeta. Glória a Deus, igreja. Deus falou através de Davi. Falou o seguinte para Davi: Davi, você vai ter um rei da sua descendência, e ele vai reinar para sempre. Deus falou através dos profetas, falou através de Isaías. Isaías, mais ou menos 800 anos de Cristo, profetiza com tal exatidão e riqueza de detalhes. Ele fala: o castigo que nos traz a paz, o quê? A virgem vai conceber. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus, igreja. O Senhor falou através de João Batista. João Batista estava lá batizando e de repente ele vê de longe Jesus Cristo passar. E ele fala para os seus discípulos: olha o seguinte, aquele lá é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando os discípulos de João Batista ficaram meio ciumados porque Jesus estava tendo mais protagonismo, João Batista diz: importa que ele cresça, que eu diminua. Ele é o dono de tudo. Eu sou o servo. Eu sou ninguém. Ele é o dono. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias. E o Senhor se manifestou para os seus apóstolos. Um deles traiu. Um deles traiu, mas o Senhor conviveu com os seus apóstolos, ele anunciou o caminho, ensinou, explicou que era necessário que ele entregasse sua vida para a remissão, para o perdão dos pecados, para a libertação dos pecados. E Mateus apresenta o Senhor, discípulo de Jesus Cristo. E ele apresenta o Senhor falando o seguinte: olhe Israel, olhe povo de Deus, Jesus Cristo é o Rei Todo-Poderoso que foi prometido. E Pedro também fala conosco. Ele escreve: sim, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, meu querido, Deus já tinha feito o plano. E João diz, meus amados, outro apóstolo de Cristo, conviveu com Cristo, andou com Cristo. Ele diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E outro apóstolo que foi chamado em outro tempo, não conviveu com Jesus não, mas viu o Rei da Glória. E viu tamanha glória que ficou cego. O apóstolo Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramando na cruz. Estamos falando dessa libertação, meu querido. Não estamos falando mais de sangue de cordeiro, de cabrito, e nem de símbolos. Estamos falando de fatos, de coisas que aconteceram 2000 anos atrás, que dividiu a história da humanidade, que marcou para sempre a história da humanidade. Mas naquela noite ele disse: meu corpo é partido por vós e meu sangue é derramado por vós. Morreu pelos nossos pecados. O Senhor vai passar novamente, meu querido. Eu não sei como é que está a sua vida, mas você deve tomar cuidado. O Senhor vai passar novamente. Somente aquele que crê em Jesus Cristo, que entrega a sua vida para Jesus Cristo, escapará da morte eterna. Glória a Deus, igreja. Você crê nisso, igreja? Não existe outro caminho. Jesus disse acerca dele mesmo: eu sou o quê? Mais o quê? Jesus Cristo está falando o seguinte, meu querido: não existe outro jeito, não existe outro capaz de dar a vida, não existe outro que fala a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém vai escapar da passagem do Pai se não tiver Ele, se não estiver com Ele. Paulo diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus, igreja. Está falando aqui, meu querido, de todo cristão, de todo aquele que segue Jesus Cristo. Cristão é pecador. A gente vem na igreja não é porque a gente é bom, não. Tá? Se alguém pensa, olha, esse povo é metido, eles acham que são bons. Se tem crente pensando que é assim, é um crente fariseu, não é salvo não. Tá? Porque o Senhor Deus resiste o soberbo, o orgulhoso, mas é misericordioso com o quebrantado, com o humilde. Amém, meus amados? E pode ter um montão de crente aí orgulhoso. Talvez é o que mais tenha, vai saber, né? Mas crente de verdade, ele se considera um pecador. E ele se alegra apenas em Cristo Jesus. Quando ele louva a Deus, não é para tipo assim, olha Deus, olha como é que eu sou bonzinho, estou falando coisas bonitas acerca do Senhor, me salva. Não. Quando ele louva a Deus, olha Senhor, olha, eu sou tão pecador, mas o Senhor me salvou. Muito obrigado, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Este é o verdadeiro crente.
quando ele ora, né, ele não quer demonstrar espiritualidade. Quando ele ora, ele sabe que só tem um que é todo poderoso e que ele não é nada, nenhum amanhã ele pode planejar, ele tem que falar o seguinte: se Deus quiser, humilhação total. O crente não tenta ser igual a Adão, querendo ser Deus. Muito pelo contrário. Cada crente vai se comparar, ele vai se considerar o maior dos pecadores. Tá? E nós pregamos, não é para exibir a nossa superioridade, não, é para que todos se reúnam com a gente para louvar aquele que é maravilhoso. Aquele que salva o pecador. Glória a Deus, igreja! Por isso nós falamos dessa salvação, por isso que participamos da ceia, em memória de Cristo, até o dia que Ele voltar, porque nós estamos anunciando a morte dEle. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, e o que isso significa? Que Deus aceitou o sacrifício dEle. Sim, este sacrifício foi válido, Ele é o primogênito entre os mortos, ou seja, a primeira ressurreição do tipo. A primeira ressurreição desse tipo. E aquele que crê em Jesus Cristo será ressuscitado da mesma maneira. Se Jesus Cristo voltar antes, será transformado. Em um piscar de olhos. Aí calcula aí, olho aberto, fechou. Ou olho fechado, aberto e fecha de novo. Vai saber como é que é piscar de olhos. Daniel me deixa confuso. O que é piscar de olhos? É o olho fechado, você abre e fecha de novo, ou ele aberto, você fecha e abre de novo? Não sei. Eu só sei que é rápido. Seremos transformados. Se estivermos vivos, seremos o quê? E se estivermos mortos? Mas se a gente se decompor, se a gente foi cremado e as nossas cinzas se espalharam por todo o universo, o que vai acontecer? Isso é impossível para Deus? Não, meu querido. Porque Ele criou o universo do nada e Ele vai criar os nossos corpos novamente do nada, se for preciso. Né? O corpo de Jesus não sofreu decomposição, não, né? Nenhum osso foi quebrado. Da mesma forma que o Cordeiro Pascal não podia quebrar nenhum osso, tinha que degolar, né? Jesus Cristo também, nenhum osso foi quebrado, foi transpassado, né? E as mãos dele foi transpassada, né? Foi ressuscitado, não sofreu corrupção, porque Deus falou, né? O meu ungido não sofrerá decomposição. Mas aí tem crente que sofreu decomposição, e daí? E daí? O meu Deus é todo poderoso. Glória a Deus, igreja. Aplauda o poder de Deus. Meu querido, temos muitos visitantes aqui nessa noite, e eu não sei como é que está o seu coração, até mesmo você que é da Igreja Batista Irmão, você precisa pensar nisso. A Páscoa é festa para aqueles que creem, mas é uma notícia terrível para aqueles que não creem. Ela traz um significado terrível para aqueles que não creem. Tá? Se o Espírito Santo está te incomodando, meu querido, que bom. Está no ponto correto. Este é o papel dele. Incomodar, entrar no meio da sua mente através da palavra, te atormentar. Todo aquele que é salvo passou por isso. Eu quero te dizer o seguinte, meu querido. Somente Cristo pode te salvar. Não existe nenhum outro. Não existe nenhum outro. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Sim, meu querido. O nosso pecado nos confronta mesmo, e nos humilha. E nos faz pensar. A maioria das pessoas não querem pensar nisso. Nem no dia do juízo final, nem na morte. Tem gente que nem vai em cemitério. É triste, é terrível. Os gritos do Egito você escuta no cemitério também. É terrível.
Mas Jesus Cristo disse: quem crê em mim tem a vida eterna, e ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia. Amém, igreja? E é nisso que confiamos, meu querido. Sabe, essa vida, a vaidade deste mundo vai passar. Vai passar. Você batalha tanto para comprar aquele carro bonito, e você compra, e está lá aquele vazio. Né? O vazio vai continuar, você sempre vai querer mais. Mais sexo, com mais pessoas diferentes, mais dinheiro, mais segurança, mais tranquilidade, mais like. Agora a pessoa quer mais like, nem sei se é like que fala mais, né? Eu não tenho rede social. A pessoa quer mais like do que carro hoje, né? E essas coisas, né? A pessoa fica triste. Nossa, eu coloquei a foto, só uma pessoa gostou. Né? Fica nesse trem. Meu querido, a vaidade desse mundo vai passar. Mas o Espírito agora está querendo provocar em você uma sede e uma fome. Se você tem a sede, essa sede, sede por justiça, fome de justiça. E essa fome de justiça é o seguinte: eu sou injusto, quem vai me salvar? Quem vai ser justo no meu lugar? O Espírito aponta: Jesus Cristo. Eu tenho sede, quem vai saciar minha sede? O Espírito aponta: Jesus Cristo, a água da vida. Quem crer nele não será confundido. Glória a Deus, igreja. Vamos, meu querido, nos fortalecer em Cristo Jesus. Participe da igreja para que sua fé seja fortalecida. Para que você seja confrontado mesmo. Igreja boa é igreja que te confronta, não é que igreja que passa a mão no seu ego, não. Eu preciso ouvir que eu sou bonzinho, eu preciso passar palavras de consolo. Palavra de consolo. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Glória a Deus. Firme cada vez mais, fique firme cada vez mais com Jesus. Pare de construir sua rocha, a sua casa na areia, né, na lama. Construa sobre a rocha. Jesus Cristo diz o seguinte: quem construir a sua casa nas minhas palavras, quem me escutar, quem me obedecer, virá a tempestade, virá o vendaval, os ventos, vai vir tudo, não será derrubado. E o que isso é para nós, igreja? Que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nem a morte vai vencer a igreja. Por que nem a morte vai vencer a igreja? A igreja não vai se amedrontar diante da morte. E os cristãos que morrerem não ficarão mortos para sempre. Como diz Paulo, né? A morte foi derrotada. Onde está a morte? Né? A sua força, o seu poder, o seu aguilhão. Cadê? É o último inimigo que vai ser vencido e será esmagado por Cristo Jesus no último dia. Glória a Deus, igreja. Se fortaleça em Cristo Jesus, igreja. E você, meu querido visitante, venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte. Venha conhecer mais sobre Cristo Jesus. Venha invocar o nome dEle. Venha recebê-lo como Salvador. Reconhecê-lo como Salvador. Você não pode se salvar. Deus vai passar novamente. Vai ter uma nova passagem, uma nova Páscoa. E vai ser terrível esse dia. O grande e terrível dia do Senhor. Está escrito, Jesus Cristo disse, meu querido, as nações vão se lamentar. As nações vão se lamentar, mas a igreja não. A igreja vai vibrar com Cristo Jesus. Fique de pé no nome de Jesus.